Como posicionar controles no UserForm? O seu UserForm já está abrindo de um modo dinâmico, posicionando aí de acordo com a resolução da tela. Mas os controles não estão acompanhando esse dinamismo? Fica tranquilo, se liga nessa aula onde eu vou te acompanhar no detalhe como poder resolver esse problema. Vem comigo. Olá, eu sou o Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, e hoje eu vou conduzir você passo a passo em como posicionar os controles no formulário, no UserForm, de um modo dinâmico. Então, me acompanhe aqui nessa aula. É muito comum que profissionais tentem fazer um UserForm que se adeque à resolução da tela. Tá? Quando tem muitos controles, principalmente, isso é muito necessário para poder ocupar todo o espaço disponível. E caso você esteja com algum problema para deixar esse UserForm em tela cheia, dá uma olhadinha, por favor, nesse vídeo aqui, nesse link que eu vou disponibilizar, onde nessa aula eu explico no detalhe como poder deixar esse UserForm em tela cheia. Tá? O nosso foco aqui nessa aula, quanto aos controles, como posicionar esses controles de um modo dinâmico para que ele fique um layout harmônico nessa tela cheia. Tá? Me acompanhe então nesse código aqui. Eu já tenho um formulário pronto, tá? Um UserForm, com poucos controles para não deixar o vídeo tão extenso, ok? Eu tenho aqui 3 labels, tá? Esses aqui são meus labels, 2 text box, um combo box e um botão. Devidamente nomeados, né? Aqui ó, o label nome, LBL nome, o label data nascimento, LBL data nascimento. É muito importante você sempre deixar os prefixos, né? De acordo com o controle. O label de cidade, LBL cidade. Aqui o TXT nome, o TXT data nascimento e o CBO, o combo box, CBO cidade. E o meu botão, que é o CMD de Command Button, OK. Esses são os controles. É muito importante que você tenha esse modelo. Tá? Você vai criar um modelo aqui no VBE, no Visual Basic Editor, de como você gostaria que isso fosse exibido na hora que abrisse isso na tela, independente da resolução, para ter uma noção de proporção, onde cada controle vai ficar localizado. Não adianta aqui você fazer de qualquer jeito e querer que o código simplesmente resolva para você. Você precisa ter um modelo, um norte, um ponto de partida. Para poder resolver esse posicionamento, você vai trabalhar muito com as propriedades left, top, width e height. Tá? Aqui, por exemplo, no label, eu cravei aqui algumas propriedades. Left, 20, é a margem à esquerda, é 20. Tá? O top dele é 20 também, 20 e 20. Aqui o meu text box, ele possui o mesmo top do label. Olha só, eu deixei aqui o top 20, para ficar fácil a configuração deles, só que o left dele já é 50, ele está mais à direita, né? E mesma coisa aqui com os demais, eu tenho aqui o left top do data nascimento, tá? Cada um deles tem seu left top. Esses dois aqui eu deixei centralizado no formulário, tá? Esse CBO e esse botão. Para você centralizar no formulário, você vai lá, clica no objeto, né? Vai lá em formatar. E aí você vai clicar aqui, ó, centralizar no formulário horizontalmente, OK. Você vai estar com ele um modelo bem centralizado, com layout bem formatado. Perfeito. Partindo disto, eu sugiro que vocês façam uma tabela, já que estamos no Excel mesmo, façam uma tabela desses controles e dessas propriedades que nós vamos utilizar. Isso é muito importante. Então, eu já criei aqui a minha tabela, olha só. Criei aqui a minha tabela com estes campos, porque eu vou precisar fazer um cálculo de proporção para que esses controles eles se movam de acordo com a forma que eu quero que ele fique localizado como resultado no formulário. Então, eu criei aqui, ó, todo esse grupo aqui é referente à parte de nome. Olha só, TXT nome e o label nome. Isso aqui que eu estou falando, ó, TXT nome e o LBL nome. Eu deixei aqui espaço para a propriedade top, left, width, que é a largura do controle, né? Top left para o LBL nome.
Marcos, o LBL nome, você não vai capturar a propriedade with? Eu não acho importante, porque o meu label, tá? O label aqui, ó, ele não vai oscilar de modo proporcional. Eu não vou usar porcentagem para isso. Ele vai seguir o meu controle principal. Então, por exemplo, esse label nome, ele é um satélite. Ele orbita o meu TXT. Então, onde for parar meu TXT, eu quero o meu label nome acompanhando ele. Se você aplicar aqui percentual, vai começar a haver uma distância, um distanciamento entre o label e o seu objeto principal. Então é muito bacana que você localize o objeto principal e faça o label seguir ele. Já vou mostrar como fazer isso, tudo bem? Então vamos lá, propriedades. O TXT nome, aqui ó, TXT nome, ele possui um top, vamos lá, top, de 20, top de 20, um left de 50, left de 50 e uma largura, propriedade width, largura de 100, Aqui está. O meu LBL nome, ele possui um top de 20, Vou fazer esse primeiro junto com vocês, nos demais eu acelero um pouquinho aqui para a gente poder deixar mais rápido aqui, mais dinâmico o vídeo, tá? LBL left, meu LBL left é 20, ok, 20 também. Então eu tenho aqui as propriedades e eu vou precisar agora dessas propriedades height e width do user form. Isso é muito importante. Então qual o height do meu user form? Aqui ó, cliquei no user form, meu user form é o USF modelo user form. Eu tenho uma altura de, vou colocar 200 para facilitar, né? 200.25, não precisa disso. E aqui, e a largura de 400. Aqui, ó. Então, a altura, height, 200 e width, 400. Então, aqui a altura, 200 e width, 400. Vou repetir aqui, 400, 200. Marcos, por que aqui a altura, aqui a largura? Eu vou usar a altura para me ajudar a calcular o top do controle. Eu vou usar a largura para definir o left, né, a margem esquerda, né, que é a configuração horizontal dele, mais a largura do meu controle. Então, dependendo do ajuste da propriedade, você vai usar a altura ou largura. Então, com esses dados na mão, eu vou calcular a porcentagem. Eu coloquei uma função CErro para não ficar aquele monte de ND aqui quando estava em branco, tá? Deixa eu deixar aqui um alinhamento à esquerda. Pronto, ó. Então, eu estou calculando o percentual, quanto vale a propriedade top do meu controle nesse modelo que eu fiz em relação à altura do meu user form. E ele traz para mim que vale 10%. Ela corresponde a 10%. É uma proporção de 0,1. Só que eu só deixei igual a porcentagem, só que em decimal, porque é em decimal que eu vou colocar lá no código, tudo bem? Mesma coisa com os demais. A propriedade left, ela é 50. Em relação à largura, que é 400, ela representa 12,5%, tá? Deixa eu colocar tudo como left, alinhado à esquerda. Fica mais fácil mostrar aqui a fórmula, ó. Então, C3 em relação a E3 equivale a 12,5% ou 0,125. E mesma coisa com os demais, ó. É a mesma fórmula, pode arrastar isso aqui tranquilo. O único elemento que vai ser diferente vai ser justamente esse cara aqui, ó. O left do LBL nome. Por quê? Nesse momento, o meu modelo ele está num left, o TXT, esse cara aqui, ó, de 50. O label dele está no left de 20. Então, a diferença entre eles, eu deixei tudo em amarelinho, o que depende, tá? As informações correlacionadas aqui. Então, o cálculo de um left com o outro left, dá que a diferença entre eles é menos 30. O label ele está menos 30 em relação ao TXT, ok? E eu vou manter esse padrão. Para onde o meu TXT for, o meu label vai ficar num left menos 30 em relação a ele, para que ele possa seguir sempre onde for o TXT. Tá legal?
O top vai ser igual, porque já é igual, né? Que é 20 e 20, então tanto faz. Eu tanto posso usar o 10%, como posso fazer ele usar o mesmo top do TXT. Aí fica a seu critério. Vamos lá. Como aplicar isso aqui no código? Eu venho aqui. Aliás, vamos completar a tabela primeiro, né? Aí depois a gente já faz o código de uma vez. Então eu vou preencher aqui as propriedades de cada objeto e o user form já está aqui mesmo, né? Height, width, height. Isso aqui está fácil de, é só copiar. É a mesma propriedade, sem problemas. Pronto. Enfim, preenchi aqui todas as propriedades, tá? De top, left, width, height. E agora vamos ao código. Vou implementar primeiro isso lá na parte do nome. Por quê? Porque se eu executo nesse momento o meu formulário, ele está aqui com o código, ó, dei 2 cliques no form, eu já deixei ele aqui com o código para ele abrir em tela cheia. Eu criei aqui duas variáveis, v altura e v largura, que pega para mim a largura e a altura da aplicação. Eu já as utilizo aqui para definir o tamanho do user form e aqui eu criei os comentários, né? O que eu vou colocar em cada elemento, para o nome, para a data de nascimento, para cidades, para o botão OK, só para ficar mais organizado o meu código. Então, primeiro, vou trabalhar com a minha text box, com esse cara aqui, ó, para posicionar ela. Então, eu vou colocar aqui txt nome, ponto left. Como eu vou posicionar o left? Pela minha planilha, o left eu vou trabalhar com 0.125 da largura do formulário. Tudo bem? 0.125. Então, 0.125 vezes minha variável v largura, que é a largura da aplicação, é que eu estou aplicando aqui no formulário, ok? Então, essa é a proporção. O meu txt top, ele será 10%, 0.1 da altura, tá aqui, ó. Então, 0.1 vezes v altura. E agora eu vou trabalhar com a largura do meu controle. Eu sei que às vezes você já calculou quantos caracteres vai no seu text box e você não precisa de um text box maior que isso. Por isso que eu mencionei que é importante você utilizar uma tela cheia de user form quando você precisa realmente de muitos controles para poder fazer tudo isso caber. Senão, é natural que esse controle tenha que aumentar de tamanho, senão vai ficar parecendo fora do contexto, ele não vai seguir o modelo que você criou originalmente. É necessário trabalhar com o tamanho. No caso, eu só trabalho aqui com a largura do meu text box, porque eu não quero ter um text box alto, onde eu tenha que usar uma fonte gigantesca. Eu quero manter essa parte dos meus controles, né, com layout padrão, um tamanho de text box normal, em termos de altura, para que eu não tenha que deixar uma fonte gigantesca. Tá? Então, nos text box, no combo box, eu sempre mantenho a altura, só realmente coloco um dinamismo na largura dos controles. Então aqui, txt top altura e vou trabalhar com a largura dele, txt nome width, que é igual a 25%, 0.25 vezes a largura, pronto. Defini então como vai funcionar o text box. Agora eu preciso trabalhar com o label desse text box. Para o label, vamos lá, lbl nome, label nome, ponto top. Eu tanto posso falar para ele que o top é 10% da altura, tá? Normal, porque é o que deu aqui na minha tabela. Aqui, ó, top 10%. Ou como o top é igual ao top do txt nome, você pode também colocar direto o txt top aqui, ó. O top do txt, né? Opa, faltou copiar um T aqui, né? Pronto, T.
O top do label é o mesmo top do TXT, tá? Do text box. Então, tanto faz, eu posso colocar esse 10% da altura, ou posso colocar igual ao top do TXT. Fica a seu critério. E o LBL nome left, aqui é diferente. Por quê? O que eu coloquei aqui, ó, que nós colocamos, ó, left, ele é menos 30 em relação ao left do TXT nome. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui que ele é igual ao TXT nome left, a propriedade left do TXT nome, menos 30. E assim ele vai continuar orbitando, né, sempre seguindo o TXT. Ele é um acessório do TXT. Vamos fazer um teste? Olha só, vou dar aqui um F5, vai ficar meio esquisito, mas pelo menos aqui o TXT já vai ficar bem claro como funcionou. F5, olha só, o nome ele já aumentou, né, já está mais ou menos organizado. Agora vamos fazer o mesmo código, o mesmo padrão para a data de nascimento, para a cidade e para o botão. Vamos lá. Aqui, data de nascimento, vou seguir o mesmo critério. TXT, data de nascimento, left, é igual. Data de nascimento, left, 67,5%, ou seja, 0,675. 0,675 vezes V, largura. TXT, data de nascimento, top, é igual. Top 10% também, então é 0,1 vezes V, V, altura. TXT, largura, TXT data, width, que é a largura, vai ser igual 25%, igual ao do nome, né? 25% vezes a largura, ok? Fizemos o TXT, vamos fazer o label que acompanha o TXT. Então, LBL, data de nascimento, top, vai ser igual a TXT, data de nascimento, top. E LBL, data de nascimento, left, a margem à esquerda dele vai ser igual a TXT, data de nascimento, left, mesma propriedade do TXT, só que aqui, ó, menos 80, né? Porque de 270, que é do TXT, para 190, que é do label, tem 80 de diferença, então menos 80. Então, fizemos aqui data de nascimento e o nome. Testando, F5. Ó, já está aqui o nome e aqui a data de nascimento numa proporção bem harmônica. Vamos para a cidade e o botão, sendo que a cidade não é um TXT, é um combo box que nós temos ali. O que não muda nada, né? Só no nome. Tá, claro, para poder fazer com controle são outras propriedades, mas para a localização as propriedades são as mesmas. Então aqui eu tenho, não coloquei aqui na aba label, né? Eu criei o comentário para organizar e eu mesmo não utilizei. Pronto, agora fica bem organizadinho. Tá aqui. Código tem que ser organizado, pessoal, tem que ser bem comentado, não tem jeito, né? Tem que usar boas práticas aqui para não ficar, senão já confunde, né? Mesmo bem organizado, às vezes já é meio confuso, então tem que prestar atenção nisso. Combo box de cidades, CBO cidade, left é igual, vamos ver, left 33,46%. Esse aqui ele é bem específico, por quê? Porque esse é aquele que eu centralizei. Tanto ele quanto o botão, ele está centralizado no formulário. Então não adianta, aqui o detalhezinho, as casas decimais são importantes. Então 0,335. 0,335 vezes a largura. CBO, cidades top, é igual 45%, 0,45
vezes altura, CBO, cidade, largura, width, é igual 30%, 0,3 vezes V, largura. Definimos aqui o combo box, vamos para o label do nosso combo box. Então, LBL, cidade, ponto top, vai ser igual ao meu CBO, cidade.top. E o LBL, cidade.left, é igual ao meu CBO, cidade left, a propriedade left, do combo box menos 33,85. 33,85 menos, opa, já tinha colocado menos, 33,85. Definido então cidades, vamos para o botão OK, que é o mais simples aqui, CMD OK. CMD OK, ponto left é igual a 39,46%, vê que ele também é um número bem detalhado, né? Porque nós centralizamos ele no formulário, 39,46, que é 0,395. Então, 0,395 vezes V, largura, CMD, OK, ponto top, é igual, cadê top aqui? 0,66, 0,66 vezes V, altura, CMD, OK, largura, width, é igual, aqui a largura, 18%, 0,18 vezes V, largura. E por enquanto eu não vou mexer, eu deixei calculado aqui o height, não vou mexer na altura do botão, porque particularmente eu não uso isso nos botões. Fica um botão gigantesco, sério, fica um quadradão, eu não acho que fica legal. Alguns controles é necessário você mudar um pouquinho a relação do modelo inicial, porque senão ele fica realmente muito fora. É o mesmo caso da altura no text box, fazer uma caixa de texto gigantesca é sem propósito, fica feio, fica pouco profissional, não é bacana, tá? Então agora vamos testar. F5. Olha como ficou o nosso controle. É claro, nós temos poucos controles aqui, mas perceba que ele repetiu a forma harmônica que eu havia criado no meu modelo inicial. Olha só, o modelo é esse aqui, ó, tá vendo? Um form pequeno com dois controles, um de cada lado, um no centro e um botão ali ao centro. Quando eu dou um F5, ele distribui isso de uma forma harmônica, tá? E isso trabalhando com proporção e com diferenças do left em relação ao label, tá? Em relação aos rótulos de cada controle. Tudo bem? Ficou claro? Olha, eu acho que esse é o melhor caminho, dá um pouco de trabalho, mas é um trabalho que você vai fazer uma vez, né? Então, primeiro você tem que ter um modelo bem definido no VBE. Se o seu modelo aqui ainda não estiver legal, se você não estiver contente ainda com ele, então não parte já para o ajuste, porque é importante que aqui já esteja perfeito, né, esse visual, para que você não tenha tanto retrabalho. Você vai fazer uma vez aqui um modelo muito bem feito, como você quer que isso apareça na tela, e aí você replica isso nas proporções, né? Cria uma tabela para te auxiliar, para poder fazer esses cálculos com precisão e não perder tempo testando. Se você já tem os cálculos prontos, vai lá, aplica as proporções e não tem por que ter maiores problemas, maiores barreiras, desafios com isso. Tudo bem? Ó, espero ter ajudado muito vocês, que os seus formulários fiquem realmente bonitos, profissionais, fáceis de trabalhar, para que vocês consigam avançar cada vez mais na carreira de vocês, conseguindo mais trabalho, mais contratos, mais clientes e, claro, a prosperidade que todos nós merecemos, não é verdade? Então, ó, se inscreve no canal, dá um like no vídeo se você curtiu e nos acompanha aí. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.